Olá a todos, bem-vindos de volta, IEM Geotech Podcast, episódio 10, já estamos no 10º episódio, a coisa está indo, está fluindo. Obrigado a todos pela vossa audiência, por tudo que têm feito nas redes sociais e que nos têm seguido diretamente no canal e especialmente no LinkedIn. O LinkedIn tem explodido nos últimos tempos, já vamos com quase 450 seguidores e 200 e pouco no YouTube. Portanto, todos aqueles que nos estão ouvindo e nos estão seguindo no LinkedIn podem seguir no YouTube e vice-versa, porque é lá que compartilhamos todos os nossos conteúdos e agradeço imenso o facto de estarem-nos a seguir. Outra coisa que eu gostaria de falar, se nos querem contactar diretamente para além das redes sociais, nós temos o nosso e-mail, que é o imonitesgeotech@gmail.com, onde vocês podem entrar em contato direto, feedback, parcerias, patrocínios, estamos abertos a tudo isso. Temos uma segunda temporada para ser planejada, se Deus quiser, portanto já fica a dica. E outra coisa que eu gostaria também de falar hoje, este episódio 10 ele vai ao ar no dia, se não estou em erro, no dia 8 de novembro, e no dia 9 de novembro de 2023, o meu estimado e caro professor Manuel Matos Fernandes se aposenta. O professor Manuel Matos Fernandes é um professor de Geotecnia na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia, onde eu me formei, e digamos que é a pessoa que nos introduz à mecânica dos solos. Ele é o professor, que nós dizemos, é o professor das teóricas. Nós temos uma divisão entre aulas teóricas e práticas, e ele é uma figura muito estimada no Departamento de Engenharia Civil, especialmente no Departamento de Geotecnia. E, como ele completou recentemente 70 anos, digamos que ele é obrigado a se aposentar compulsoriamente. E a última aula que vai ser presencial e que nós estamos fazendo uma campanha para que seja online também, porque tem muitos alunos do professor, sejam eles de Geotecnia ou não. Uma das coisas que eu percebi quando foi anunciado isso é que os alunos de Engenharia Civil, no geral, de vários anos, de várias turmas da FEUP e até fora, têm-se mobilizado para que essa aula não seja só presencial e seja online. Portanto, para vocês entenderem o peso que esse professor tem. Portanto, para vos darem aqui um exemplo, eu tenho aqui, nós não temos muita coisa aqui no cenário, mas uma das coisas que eu faço questão de ter são os 2 livros de geotecnia que o professor escreveu, que nós temos aqui atrás, que são 2 volumes, que têm edição brasileira, tem a edição comprada na faculdade, não é? Tenho aqui até as marcações aqui do tempo que eu fiz. Este é o livro que nós utilizamos para mecânica quando fazemos mecânica dos solos 1, e este livro aqui é mecânica dos solos 2, este ele foi editado, eu estava terminando o curso, ele não existia quando eu fiz mecânica dos solos 2. Era uma sebenta com apontamentos e depois o professor juntou e fez o segundo livro. Eu lembro-me na altura, eu estava fazendo finalizando o meu mestrado e o meu orientador, que era o professor Couto Marques, estava a fazer a revisão do capítulo, não é? E este segundo é o que tem 2, 3 páginas falando de instrumentação geotécnica. 2, 3 páginas de instrumentação geotécnica. Mas brincadeiras à parte, são 2 livros que recomendo vivamente. Tem edição aqui no Brasil também, que foram editados, mas não sei se o professor Matos Fernandes nos vai ouvir aqui, eu espero que sim. Eu vou fazer questão de fazer isto até ele, chegar até ele, mas prestar a minha devida homenagem, porque da mesma maneira que no primeiro episódio eu trouxe aqui o Denis Suzuki, porque foi a pessoa que me introduziu a instrumentação geotécnica, eu acho que tem que ser feita a devida homenagem a quem nos introduziu à mecânica dos solos. E foi o professor Matos Fernandes que fez isso, eu e gerações de engenheiros portugueses, brasileiros e outras nacionalidades que devem isso a ele. Eu devo muito isso a ele, e sempre que vou a Portugal, e eu sempre vou visitar a faculdade, sempre vou visitar o departamento de Geotecnia, e o professor sempre que está lá me dá um abraço, pergunta como é que está a família, como é que estão as coisas, e ele fica muito satisfeito pela nossa carreira. E ele diz assim: nossa André, você agora trabalha com instrumentação e você tem a possibilidade de ver os dados e entender o equipamento, você vive e você trabalha remoto do Brasil para todo o mundo, você tem uma carreira de sonho. Isso foi a última vez que eu falei isso para mim. Inclusive o professor Matos Fernandes, para quem não sabe, ele é pai também de uma famosa música, uma pessoa da música nacional lá em Portugal, que uma vez eu estava a ouvir o disco dessa pessoa, e aí tem um poema que é declamado. Eu estava a estudar para os meus exames finais, e aí, para a minha surpresa, aí quando eu estava a ouvir esse disco, num momento tem um poema declamado por uma voz conhecida, que era o professor Matos Fernandes. Mas eu não vou descortinar quem é essa pessoa, e quem ouvir, depois vocês vão descobrir. Mas enfim, homenagem prestada, muito obrigado, professor. Próxima vez que eu estiver em Portugal, irei dar um abraço
Sei que você está se aposentando da faculdade, mas obviamente não se está aposentando da geotecnia. Um grande abraço e muito obrigado. Tá? Passando a parte das homenagens, vamos para o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, mais um convidado que estava de passagem por São Paulo e que nós o desviámos para passar aqui no estúdio, diretamente do Rio de Janeiro. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Raposo. Rodrigo Menezes Raposo de Almeida, também conhecido como Rodrigo Raposo no meio, formado em Engenharia Civil pela UFF, eu suponho que seja a Unidade Federal Fluminense em 1990, mestre em Engenharia Civil, Geotecnia pela PUC-Rio em 94, doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense em 2006, professor associado do Departamento de Engenharia Civil da mesma faculdade desde 94, portanto, praticamente completando os seus 30 anos em 2024, agora no próximo ano, não é? Sócio fundador da 3Geo Consultoria desde 2000, sócio fundador da 3Geo Tecnologia desde 2016, consultor em geotecnia, meio ambiente e instrumentação em diversos projetos no Brasil e no exterior. Prestou serviços aqui, estamos a falar INB, Hidronorte, Samarco, Vale, Anglo-América, e também com trabalhos realizados no Brasil e no exterior, em países como Chile, Argentina, Equador, Moçambique e Libéria. É um apaixonado por instrumentação, automação e novas tecnologias. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo aqui ao podcast. E já aproveita, deixa aí onde é que tudo isto começou. Então, primeiro agradecer o convite, André. Eu acho que é louvável aí a iniciativa, né, do podcast. Eu acho que você precisa realmente dar uma mexida aí na comunidade de instrumentação geotécnica, então acho que a iniciativa é bastante louvável, parabenizar aí pela iniciativa e agradecer o convite, né? Obrigado. Pela apresentação, né? Bom, eu digo que eu comecei com instrumentação geotécnica, eu com instrumentação desde pequeno, né? Eu tinha um avô, meu avô era engenheiro, meu pai é engenheiro também, então sou da terceira geração de engenheiro da família. E eu, quando visitava meu avô, ele tinha caixa de ferramenta, tinha a chave de fenda, e eu desmontava tudo que encontrava pela frente, tentando consertar, tentando entender como é que as coisas, né, funcionavam. Então, meio que nasceu daí, né, da curiosidade, do interesse em saber como é que as coisas aconteceram. E acabei indo para a engenharia civil, até porque, né, meu avô era da área, né, de engenharia civil, e dentro da engenharia civil eu escolhi a geotecnia, que, né, a engenharia civil ela é muito ampla, né, tem várias áreas aí. Nunca fui muito fã de cálculo de concreto, estrutural e tal. Tamo junto. Mas sempre gostei da aula de hidrologia, da área de geotecnia, né? E lá dentro me encontrei no laboratório, né? Quer dizer, uma pessoa que gosta de mexer, de desmontar e tal. E eu também tive um professor, né, um mentor, o professor Collet. Ele era o professor titular de mecânica dos solos. E ele literalmente me deu a chave do laboratório. Então eu fazia o que eu queria no laboratório e montava os equipamentos, desmontava, mexia com calibração. Então eu tive uma sorte, assim, uma felicidade de ter à disposição essas coisas, né? E depois eu fui para o mestrado. Né? No mestrado eu acabei que eu não fui trabalhar em laboratório, mas eu tive uma cadeira lá também de um outro professor, que logo depois ele saiu da PUC, acho que foi o professor Luciano, não lembro exatamente o sobrenome dele, se era Luciano de Medeiros, não lembro exatamente, e ele deu a cadeira de instrumentação geotécnica. E foi uma cadeira muito boa, uma cadeira teórica de instrumentação geotécnica, onde ele mostrou o princípio de funcionamento de todos os instrumentos, né? E eu recomendo aí para quem quer entrar na área de instrumentação geotécnica, de que procure entender de fato o funcionamento de cada instrumento. Eu acho que isso aí é fundamental, o entendimento, né? Mas para você ter ideia, eu nunca não tinha visto uma leitora de corda vibrante lá. Né? Foi muito teórico, nós fizemos uma aula de inclinometria para fazer a leitura, era um inclinômetro antigo, inclusive, que você tinha que botar no A, fazer a leitura A e B, A0, A180, depois rodar ele, B0, B180, né? Uma caixa enorme, né? Subir a encosta. Mas foi bacana, assim, para ver que realmente, para quem quer mexer com instrumentação geotécnica, tem que se mexer um pouco, não é fácil. Mas interessante você falar que você teve na faculdade, o que não é tão comum. Eu fui no assim. mestrado. Foi no mestrado. Foi no mestrado,
Mas que não é tão comum assim, não é? Exatamente, Infelizmente não é tão comum nós encontrarmos essa especialidade, mas prossiga. Não, pois eu tive essa sorte, né, de ter essa cadeira, e aí os princípios ficaram lá. Né, ficaram lá, e eu sempre mexi com montar equipamentos, né? Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu fui acabar trabalhando com mecânica de rocha, fui trabalhar com mineração já desde essa época, e aquela dificuldade toda de equipamentos no Brasil, e eu acabei montando um point load test lá, né, com um macaco, com um manômetro, e lá eu comecei a entrar em contato, né, lá na PUC tinha vários laboratórios, com a parte de calibração, para ver como é importante calibrar os instrumentos, calibrar os equipamentos. Sim. Depois eu trabalhei também com ensaio de desalamento direto em rocha, de um equipamento que foi emprestado pela UFOP, e aí ele vinha aqueles manômetros, eu falei, como é que eu vou converter a leitura do manômetro para força? Também tive que calibrar todos os macacos. Então, assim, sempre ou em ensaio de laboratório, ou ensaio de campo, eu sempre estava envolvido com algum tipo de instrumento, algum tipo de calibração. Então, daí que nasceu o interesse, né? E daí nunca mais parou. Sempre ligado na questão. Não, muito interessante essa parte aí, e até um ponto que você já ressaltou, assim, não tinha tanto equipamento assim. O Brasil, quando a gente fala aqui da questão da importação dos equipamentos de instrumentação, não é só da instrumentação, é os equipamentos no geral, inclusive de ensaios de laboratório. Exato. E o que é que acontece muito aqui, desde que eu vim para cá, eu vejo o brasileiro tem muito essa proatividade, tipo, é muito caro importar, eu vou fazer aqui, vou entender como funciona e vamos fazer a partir daqui. Eu acho isso admirável, não é? Portanto, você está a falar e a experiência que surge daí, não é? O facto de você estar a trabalhar, entender, calibrar, aí você tem um conhecimento mais aprofundado das técnicas e como é que funciona. Mas, voltando aqui, portanto, este é o seu percurso académico, mas aí depois você teve o percurso académico e foi, digamos, para a indústria, ou depois a questão aqui da Tregel, ela surgiu naturalmente? Como é que foi essa transição? A Tregel, ela surgiu aí uma demanda aí, tá? Mas acho que tem um passo atrás que é importante comentar aqui. Quer dizer, logo que eu fui para a universidade, eu me envolvi num projeto lá de água subterrânea, né? Para estudar água subterrânea em Niterói, depois água subterrânea na região dos lagos. E quem vai trabalhar com água subterrânea com hidrogeologia, né, tem que fazer ensaio de bombeamento, né? Aí quando eu vi lá ensaio de bombeamento, não tem sentido, né? Na minha cabeça lá, o cara ficar lá 24 horas, né, 48 horas medindo o nível d'água a cada 20 minutos no início, a cada meia hora, a cada hora, né, rodar à noite medindo, né? Então isso foi uma coisa que me incomodou muito. Falei, não, a gente tem que automatizar isso, tem que ter um piezômetro elétrico, tem que ter um data logger. E eu exatamente comecei a procurar no Brasil o que tinha de fornecedor de sensor, daquilo e tal. Que ano era isso? Desculpa. Cara, é 98. 98. Final de 90, tá. Final de 98 foi quando começou esse projeto. Não começou, na verdade, em 96, 98. Né? Então, nessa época, a gente desenvolveu muita coisa. Pra você ter uma ideia, você não encontrava no mercado brasileiro um medidor de nível d'água com a fita graduada. Era só importado. Entendeu? Então, a gente montava nossos medidores de nível d'água com fita, com pio e tal. Então, é a necessidade mesmo que fez a gente, pelo menos eu, a desenvolver vários equipamentos lá para atender os projetos, né? Então a gente desenvolveu esse equipamento para fazer ensaio de bombeamento, medidor de nível d'água, amostrador de água subterrânea. Então tudo que era importado, né? Importado nessa época era nem pensar, né? E é isso que me estimulou a desenvolver, né? Mas a questão da empresa, da instrumentação, foi uma história bem curiosa também. Foi na universidade, né? Um belo dia, um aluno veio conversar comigo. Eu tinha, não lembro exatamente qual foi a aula que ele deu, e ele veio conversar comigo e tal, dizendo que tinha uma empresa fazendo uma instrumentação geotécnica na obra lá, mas é que ele não estava satisfeito com os dados, com os resultados, com a empresa e tal, e perguntou se eu podia fazer leitura de inclinômetro, né? Porque eles tinham lá que fazer uma leitura de inclinômetro na obra. E aí eu falei, cara, não tem não, mas eu arrumo um, entendeu? Eu arrumo um. Então esse foi o primeiro, meu primeiro equipamento que de fato eu comprei, né? Né, o mercado era pequeno, entrei em contato com o Zé Roberto lá da Geoprojetos, que ele era representante da Slope Indicator aqui no Brasil, né? Falar em inclinômetro era Slope Indicator, né? Nessa época, não lembro exatamente o ano, foi perto de 2000, 2001, 2002.
E aí eu comprei com ele esse primeiro equipamento, né? Fiz o monitoramento da obra, né? E aí depois que o monitoramento da obra terminou, né? Eu fiquei lá com a gente, né? Ia lá fazer leitura uma vez por semana e tal. Então foi uma primeira experiência assim, prática, e eu precisava de uma empresa para faturar, né? Porque professor não tem, né? Faturar pela universidade era muito complicado. Hoje está um pouco mais fácil. E aí que entrou a Trengel, né? Esse meu professor Colé, ele tinha essa empresa, né? E aí a gente emitiu as notas assim dos serviços pela empresa dele. E aí a partir daí a gente começou a se aproximar, né? O colégio já tinha trabalhado muito na área de instrumentação, né? O trabalho em argila mole, recalque de, né? Aterro subsolos moles, essas coisas todas. Que é muito forte lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Aí a gente incubou essa empresa na UF, na Universidade Federal Fluminense. Incubamos lá, né? Participamos do projeto de incubação, mas na época era mais voltada para meio ambiente, para projetos na área de meio ambiente, né? Contaminação do solo, de água subterrânea, que também tinha muita instrumentação envolvida nesses projetos. Né? Então o que você está falando aqui acabou surgindo por uma necessidade de mercado, porque eu também entendo naquele tempo ali a quantidade de empresas de instrumentação devia ser contar pelos dedos da mão, provavelmente. Devia ter em São Paulo, devia ter no Rio, não sei. Exato, deviam ser muito poucas na época, não é? Em Belo Horizonte certamente também tem questões de barragens e tudo mais. Eu estou falando aqui... Não, mas na época o inclinômetro era um instrumento raríssimo, porque ele custava o preço de um carro. Um carro, não é? Hoje ainda custa, né? Mas na época, assim, foi um investimento ali. Eu lembro que a gente falava que custava um Fiat Uno, não é? A gente sempre falava que custava... A gente sempre brinca, quando o cara quebra e nós assim, pô, ferrou com mais um Fiat Uno, pô. Mas é interessante essa questão dessa transição e essa necessidade do mercado. Esse toque entre a academia e a indústria, não é? Que você precisou. E aí, depois de que vocês, então, pelo que eu entendo, aí teve esse primeiro serviço, não é? E aí eu suponho que depois as coisas foram evoluindo e foram surgindo mais e mais, e você começou a ver que a coisa estava a tomar uma proporção acima daquele simples, fazer aqui este serviço, fatura aqui pela... Como é que foi depois dessa transição entre os 2000 verdade, os anos seguintes? O mercado era muito ruim na época, tá? Eu acho que depois que eu fiz esse serviço, foram talvez uns 6 meses, e o equipamento ficou parado. O equipamento ficou parado talvez alguns anos. Caramba. Lá em casa, estava muito ruim o mercado, e aí eu passei a fazer uma consultoria lá em BH, né, de uma empresa, e colegas meus, né, aliás, muita coisa da empresa, muita coisa que eu consegui foi indicação de pessoas que trabalharam comigo, pessoas para qual eu trabalhei, então numa situação dessa eles me falaram, olha, você tem que instalar uns inclinômetros lá na Samarco e fazer um monitoramento lá por 1 ano. Eu falei, pô, maravilha, agora eu vou botar meu equipamento para funcionar de novo, né? Tirar o mofo dele e tal, e botar E aí foi engraçado, que a gente... eu não sei como que isso aconteceu, tá? Mas nós importamos os tubos, inclusive, da RST, nem fui eu que importei, tinha uma empresa em São Paulo que representava a RST, e ela conseguiu importar e colocar em menos de 1 mês dentro da Samarco. Cara, foi uma coisa assim inacreditável para a época. Eu achei... Fala anos 2000, não é? Isto anos 2000? Talvez 2000, eu não lembro exatamente a data. É fácil porque eu ainda tenho o crachá da Samarco dessa época. Eu consigo, ainda passa lá? Eu consigo ver a data pelo crachá. Eu faço essa brincadeira porque a gente tem que renovar o crachá quando passa lá, e é sempre bom saber se ele passa, porque senão depois a gente tem que fazer todas as burocracias da entrada. E aí, esse foi um marco importante, porque mais à frente a Samarco precisou de um trabalho de instrumentação de inclinômetro e depois da ruptura, né? E aí eles me chamaram, né? O nome ficou lá, foi um trabalho importante. Mas lá aconteceu uma outra coisa curiosa, porque tinha um professor de Viçosa, que ele tinha um inclinômetro também, me fugiu o nome dele agora, e ele estava fazendo um monitoramento lá em BH. E ele parou próximo com o carro dele próximo à universidade e roubaram o carro dele. Ele foi buscar filho, alguma coisa, e roubaram o carro dele, e ele saiu desesperado
se alguém podia fazer alugar, fazer para ele, porque ele tinha lá um compromisso que ele tinha que cumprir, era uma situação bem crítica lá de um prédio, de uma escavação, de uma cortina, estava tudo trincando, era uma agência lá de um automóvel, uma coisa bem séria. E aí ele entrou em contato com o pessoal da Geoprojetos. A Geoprojetos falou, a gente vendeu o equipamento para o Rodrigo, pode ser que ele tenha lá. E eu tinha o equipamento, estava parado e eu estava indo sempre a BH. Né? E aí o equipamento voltou a funcionar, vamos dizer assim, já estava funcionando na Samarco e voltou a funcionar com ele ali. Né? E isso, inclusive, foi até uma lição para mim, porque eu passei a fazer seguro de inclinômetro, entendeu? Porque realmente é um prejuízo você ter um carro roubado, o seguro paga, você compra outro. Né? O carro alugado, seja lá o que for. Agora, um instrumento desse é... Já passei, na realidade quase passei. Eu lembro quando trabalhava na empresa anterior, os técnicos estavam a caminho do escritório para pegar os equipamentos e o carro foi roubado. Mas eles estavam a caminho do escritório para pegar estação total, inclinómetro, cara. Eu lembro-me só de pensar o prejuízo que seria se eles já tivessem pego os equipamentos e tivessem levado o carro. Portanto, para quem nos está a ouvir, os equipamentos, como já dá para perceber, são equipamentos caros. E é preciso, a questão do seguro é muito importante, são equipamentos caros, sensíveis. Nem é só a questão de roubar, é a questão até de os manter, de ter bastante cuidado do manuseio deles. Não é só chegar na mala do carro e bum, está cá lá dentro, não é? Portanto, é preciso ter Portanto, essa questão de seguro é muito importante, e quando é questões de assalto, obviamente que o mais importante é a vida das pessoas e a saúde das pessoas, mas depois disso tem as questões materiais e muitas vezes equipamentos todos juntos são muito mais que um carro. Não, pois fica a dica aí, porque assim, é importante, e eu nem sabia que existia seguradora para esse tipo de equipamento, tanto que eu fiquei sabendo que eu não aluguei também um RTK, né, um GPS RTK, e aí o cara falou, não, tem seguro, não pode se preocupar se for roubado, e era lá no Rio, né? Então a probabilidade de acontecer era grande, isso ficou na minha cabeça. Né? É que normalmente o pessoal da topografia e geodesia, como são equipamentos mais visados e têm, digamos, mais mercado negro, eles já aprenderam a lição. Os equipamentos de instrumentação no geral são um pouco mais específicos. Às vezes já tive o caso que eu vi de pessoal que foi roubado e tipo, os caras só queriam um cabo. Não tem mercado, é lixo. Tipo, mas quando é uma estação total, com um prisma e tudo mais, depois aparece no Mercado Livre, no OLX. E nós tivemos nós tivemos um período, principalmente lá no Rio de Janeiro, que o pessoal entrava em obra e roubava reta escavadeira. Entendeu? Era assim, ia lá, roubava, era assim. Cara, eu já tive um caso que os caras entraram na obra, arrombaram o container, mexeram tudo. Eu tinha uma caixa com todo o material de fazer CPTU. Toda. Cara, entramos na obra, até gelei quando os caras entraram na obra. Aí eu fui ver a mala do CPTU, estava fechadinha, cara. Não tinha nada, os caras não mexeram. Porque tinha um cabo PP enorme de 50, 100 metros. Os caras foram no cabo PP e nos revestimentos e foram embora. E aquela mala ali, cara, eu tinha 2 cones lá, 2 cabos de 50 metros, aquele negocinho da velocidade, um imenso material. Enfim, fica a dica, tem seguro, tenham cuidado, mantenham devidamente os vossos equipamentos e façam o seguro, vai que aconteça alguma coisa. Portanto, nós estamos a falar aqui do pouco do seu percurso. Começou a parte... Portanto, começámos com a parte dos inclinómetros, mas aí os projetos começaram a ficar mais sofisticados, suponho. Portanto, você começou a ter de pegar mais tipo de instrumentos, mais coisas para monitorar. Como é que depois foi essa evolução aí, depois dos novos projetos? Eu sempre fui, né, professor da universidade, professor de dedicação exclusiva, então a empresa era uma empresa... Eu era o consultor da empresa, né? Eu tinha um engenheiro lá que ficou até... 2016, me parece, que foi o ano que o Rio de Janeiro começou a dar uma afundada. Então ele que tocava a empresa, ele que tocava os projetos, mas era basicamente que consultoria, né? E eventualmente a gente fazia uma outra instrumentação, tá? Mas chegou um determinado dia, né, em que me ligaram pedindo se eu tinha medidor de nível d'água, medidor de recalque magnético, inclinômetro, né? Eu tinha que fazer uma instrumentação grande lá numa obra. Né? E eu falei, cara, eu já montei isso tudo, né? Eu vou montar uma empresa para vender instrumento aqui no Brasil. Então a Tregel Tecnologia nasceu com essa
com essa demanda, com esse foco. Falei, cara, está faltando uma empresa aqui no Brasil que venda instrumentos geotécnicos, né, equipamentos que sejam fabricados aqui, porque a importação, ela hoje não é mais tanto um problema não, mas era um problema aí, depois que você começa a entrar e o fluxo acontece. Então a tecnologia nasceu daí, quer dizer, tecnologia nacional, a gente tinha aí piezômetros elétricos nacionais, ainda temos, né, mas hoje em dia praticamente que em obra de mineração, grandes obras, a gente mantém ainda os equipamentos de corda vibrante. Né? Mas a gente chegou a montar um equipamento para fazer spiral, né? Medir rotação de inclinômetro aqui no Brasil, e várias outras soluções aí que a gente desenvolveu. Então, naquela época justificou, a gente, na minha cabeça pelo menos, justificava a gente ter uma empresa para isso. Então, nasceu em 2016 para 2017, né? 2016 mesmo teve o Congresso Brasileiro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, né? Nós montamos um stand lá. Estava nesse congresso. Isso, nós montamos um stand da 3Geo lá. A gente, pra você ter uma ideia, a gente tinha um projeto do inclinômetro in place. A gente chegou a montar um inclinômetro in place nosso, né? Mas é aquela coisa, o mercado brasileiro ele não tem volume de compra de instrumentação que justifique uma empresa que fabricando determinados tipos de instrumentos, entendeu? Você acha? Por exemplo, lá na Coreia do Sul, cara, pra você ter uma ideia, cara, um país minúsculo, tem duas empresas, pelo menos duas empresas lá, tem a Ace, que é a Ace e a Jalvan, entendeu? Duas empresas que fabricam instrumentos e que vendem, então eles têm demanda. A demanda de instrumentação no Brasil ainda é muito pequena, tá? Pra você ter uma ideia, se você fizer um levantamento aqui das empresas que vendem medidor de nível d'água, é capaz de juntar todas não venderem mais de 100 medidores de nível d'água por mês, entendeu? Então, realmente, eu acho que pode ser que daqui a alguns anos isso já justifique, mas eu acho que ainda não justifica, mas ainda bem que fala isso. Tipo, você sendo do Rio de Janeiro, vocês começaram mais numa área mais focada na infraestrutura. Você falou a questão da experiência na mineração. Mas quando o seu serviço de consultoria e depois a parte de fabricação dos próprios equipamentos e fornecimento de equipamentos, vocês começaram mais numa área virada para a infraestrutura ou vocês já foram 50-50 infraestrutura, mineração? Como é que foi? Não, a mineração foi um acaso. A gente era mais focado na área de óleo e gás. A gente trabalhava muito na área de óleo e gás, que eram projetos na área de ambiental, que depois viraram projetos de remediação ambiental, que tinha escavação, que tinha monitoramento, que tinham ensaios. Imagina um ensaio de bombeamento, mas é um ensaio de bombeamento de vácuo. Você tinha que medir o raio de influência de vácuo. Interessante. Né? Então a gente tinha instrumentação das duas coisas, né? Tanto do ensaio de bombeamento de água quanto do ensaio de bombeamento. E aí vocês começaram a expandir, porque também na altura, se nós vimos aqui o timeline, ali 2000, eu vim para o Brasil em 2012, não é? Mas aí tinha aquela questão da Copa do Mundo em 2014, não é? Isso. E aí tinha a Olimpíada no Rio em 2016. Portanto, aqueles períodos, digamos, ali de 2010 até um pouco antes, até à Olimpíada, o Rio de Janeiro estava bem movimentado em termos de obras de infraestrutura. Não é? Vocês pegaram isso aí ou foi mais uma questão de vamos seguir aqui no óleo e gás e depois as coisas... Não, a gente pegamos muito finalzinho só, mas também foi mais na área ambiental das Olimpíadas. Né? Realmente a gente não pegou esse boom do Rio de instrumentação, tá? Porque os projetos já estavam andando, já tinham as empresas, a gente não estava ainda com esse nicho, né? A gente não estava voltado aí para esse nicho mas por conta da minha característica, quer dizer, a gente executava os projetos que apareciam. Entendeu? A gente não tinha não tem uma busca, não tem um comercial canal em busca do projeto. Não. A gente estava atendendo a demanda basicamente, a gente tinha um cliente por vez, um projeto por vez. Eventualmente aparecia uma outra demanda assim, da área de mineração, de contatos anteriores. Então foi um crescimento orgânico, praticamente, não é? Foi natural, exatamente. Foi natural, foi crescendo. Mas a gente já tinha essa experiência na área de instrumentação e aí que nós fomos chamados para entrar para a área de mineração, né? E aí quando a gente entrou na área de mineração, né, assim, a gente tinha toda a estrutura, tinha todo o conhecimento técnico, mas a gente não tinha grandes projetos ainda, né? E aí isso foi
2018 para 2019 que a gente começou a entrar na mineração, que a gente pegou alguns contratos na Samarco, depois na Hidro, né, na Hidronorsk, e aí depois nós fomos para a Vale, aí quando nós fomos para a Vale dragou a gente lá. Não, porque daí você está a falar de 2018, 2019, foi ali pós-Brumadinho, não é? Que aí você teve uma mudança regulatória significativa na parte da instrumentação que deu um boom no setor. Como é que vocês viram como é que vocês viram assim, como é que foi a experiência de o antes e pós-Brumadinho em termos de demanda da empresa, por exemplo? Vocês sentiram que a regulamentação, o negócio explodiu em termos de volume de eu tenho uma palavra que eu uso para isso aí, né, que é o seguinte: hoje a gente vive numa realidade paralela. Tá? Literalmente, o que eu sinto é isso. Tá? Quem está na área de mineração hoje, na área de instrumentação, fazendo o que a gente está fazendo, ali não é Brasil, ali é uma realidade paralela. É uma boa analogia. Entendeu? Eu também penso, eu concordo absolutamente com você, mas o facto de realidade paralela é uma boa forma de colocar. Não, literalmente é isso, porque você senta para conversar com pessoas de outras áreas, né? Você vai num evento, vai num congresso e é outro ritmo, é outra... É outro budget também. É outra coisa, entendeu? Exatamente, é outra realidade. Exatamente. É outra realidade. Então, para a gente, eu acho que foi natural, né? A gente já tinha um conhecimento na área de mineração, né? Muita gente da área de mineração conhecia a gente, então teve uma confiança aí no nosso trabalho, e nós fomos pegando, né, alguns projetos e a gente foi dando conta, a empresa foi crescendo, né? Mas essa parte da mineração eu acho interessante a gente desenvolver um pouco, que eu ia falar a questão dos setores. O que é que, por exemplo, na mineração, em termos técnicos, você sente na conversa que ela é muito mais evoluída que, por exemplo, o setor de infraestrutura? Porque é que você falou assim, sente que a conversa, mas a poder especificar melhor, que eu acho que é bom para a audiência entender que realmente são conversas diferentes. Tecnicamente nós estamos a falar de outro nível técnico, não é? Se eu fosse escolher algumas palavras-chave assim, quer dizer, primeiro é a automação, né? Então, na área de mineração, é natural, não tem, né? Não tem, vai automatizar esse instrumento? Não tem nem que perguntar, né? Quer dizer, vai instalar um piezômetro elétrico, né? Então, ele não é só automatizar, ele vai aparecer na tela lá, acabou. CMG, vai no CMG. No CMG, pois é. Ou no NMG, né? Hoje a gente tem montado, né, centros específicos para as obras, tá? Não sei se você está ciente disso, mas algumas obras agora têm seu próprio núcleo. Então você tem lá uma barragem... Obras de mineração, elas têm o seu próprio... Não, essa eu não sabia. Você tem uma barragem lá que está sendo... está fazendo a descaracterização dela, então dentro da obra a gente está montando um NMG, quer dizer, um núcleo de monitoramento ali dentro, e a gente está monitorando em tempo real ali na obra. Tá? Caramba, por que isso? Porque você precisa paralisar a obra. Entendeu? Então hoje as obras elas andam com base na instrumentação, quer dizer, essa instrumentação é o método observacional puro, não é? Exatamente. Então, se algum instrumento parar de funcionar num determinado local, eles têm que sair dali, esperar retomar. Mas é uma divisão que ela funciona à parte do CMG, complementar, eles têm uma interface, como é que... O CMG eu tenho noção que é algo mais global. O NMG é a primeira vez que eu estou ouvindo falar, nem sabia. Tá. É algo mais específico, então. Então, o projeto que nós estamos participando hoje, tá? Inclusive a solução técnica que foi dada, tá? Talvez a gente não tivesse conseguido essa solução com outro equipamento, né? Que foi o equipamento da LoadSense, o gateway da LoadSense. Então ele tem um gateway redundante. Então a gente tem um gateway que manda para a obra, tá? E um outro gateway que manda para o CMG. Então a Vale, o CMG da Vale, por exemplo, né? Ele é o responsável, ele é o repositório de todos os instrumentos. Então a gente consegue hoje mandar o mesmo dado para dois sistemas com duas tecnologias totalmente diferentes, né? Um entrando dentro da rede do cliente e outro numa rede local. Ali para você poder fazer esse monitoramento da obra, entendeu? E aí você tem redundância de tudo, redundância de internet, redundância de alimentação, né?
Então é por isso que eu digo, é uma realidade paralela, entendeu? Você não consegue ver isso. Desculpa. Então essa é a parte da automação, e a parte do monitoramento de vibração. Tá? Realmente o monitoramento de vibração hoje é mandatório. Aí, também não tem como hoje andar uma obra dessa sem ter monitoramento de vibração. Então acho que isso aí são as duas questões. Depois a quantidade de instrumentos e tal, mas para mim essas duas são as principais diferenças da mineração hoje para todos os outros setores. Mas, por exemplo, este tipo de experiência que nós estamos aqui a falar, NMGs, CMGs, volume, quantidade, isso faz com que o corpo de engenharia que tem contato com essas tecnologias, ele seja mais capacitado tecnicamente porque ele já tem essa experiência acumulada, não acho? Eles acabam tendo mais experiência. Por exemplo, quando nós vamos conversar com essas pessoas, elas já têm um conhecimento de causa dada essa experiência, enquanto outros setores, como não têm esse contato com a tecnologia, com a automação, elas ainda estão discutindo, será que dá para automatizar? Será que eu consigo automatizar? Você não nota essa diferença também? Eu acho que eu costumo dizer que a gente não tem ninguém, não tinha ninguém lá na empresa assim preparado, né? A gente foi preparando o pessoal à medida que os desafios foram ocorrendo. Literalmente ali o que a gente chama de on-the-job training. E eu mesmo, né, e a minha equipe hoje né, eu consigo entender de todo o ciclo ali do equipamento, né? Desde o sensor, do data logger, do gateway e toda a burocracia para você transmitir isso lá para dentro da rede do cliente, para dentro da nossa rede e tem que ter firewall, tem que ter, né, essas estruturas todas. Então, assim, não tem profissional preparado para isso. A gente vai preparando o profissional, né, à medida que os desafios vai trazendo, né, pessoas, à medida que os desafios vão aparecendo. Você sente muito falta de mão de obra capacitada no seu dia a dia, quando você precisa contratar? Sinto falta. Eu sinto falta, vamos chamar assim, de mais quantidade, tá? Mas nós tivemos uma sorte muito grande, tá? De que a gente abriu uma filial em Itabira, lá em Minas, né? Que é onde foi o nosso primeiro contrato, né? E nós estamos lá até hoje, quer dizer, ali é o núcleo que promoveu ali o crescimento da empresa. E em Itabira você tem lá o Senai, né? Né, que forma pessoas, né? E a gente estava na época da pandemia, então tinha pessoas disponíveis no mercado, vamos chamar assim, tá? Essas pessoas foram para a empresa, ajudaram aí a empresa a crescer, né? E hoje a gente tem lá engenheiro mecatrônico, engenheiro, né, eletrônico, engenheiro de telecomunicações, né? Que você vai... mas foi natural, cara. Pessoas que entraram lá como estagiário, né? Hoje se formaram, estão crescendo, né? Então a gente está promovendo esse crescimento lá dentro. Agora tem demanda, cara. Tem demanda para pessoas aí. Você não acha que você sendo professor, em termos de faculdade, formação, você não acha que o mercado está precisando de muito mais cursos e pós-graduações na área de instrumentação? Isso facilitaria muito a vida de quem trabalha na indústria quando precisa de procurar profissionais capacitados? Não, sem dúvida, e isso foi um tema até de discussão lá do Congresso no ano passado, lá no workshop que teve lá antes do evento. Em Londres, exato. Né? E um dos comentários que eu fiz lá na época foi de que a responsabilidade desse treinamento, ou o interesse desse treinamento, é dos próprios fornecedores, das próprias marcas, das próprias empresas que vendem os instrumentos, né? Que têm essa responsabilidade. E hoje eu estendo isso às próprias empresas que estão envolvidas lá, elas têm que compartilhar mais esse conhecimento. Eles têm que formar seu pessoal, cara, entendeu? Então, hoje você pode trabalhar na área de... Você não tem um curso técnico de instrumentação geotécnica, você tem curso técnico de estradas, né, mineração, geologia, telecomunicações, eletrotécnica, mecânica e tal. Então a gente tem que pegar esse profissional técnico, né, que tem a formação mais próxima do que a gente precisa, e lá dentro a gente tem que investir, mostrar o que é um sensor de corda vibrante, como é que lê, como é que calibra, o que é um inclinômetro, como é que ele funciona. A solução tem que ser dentro de casa. Né? Hoje a gente tem que fazer isso. Agora eu sinto falta realmente de treinamentos formais em todos os níveis. Em todos os níveis. Já foi
conversado aqui em outros episódios e tal, até dentro dos escritórios de projeto, tá? Sem, né, detalhar muito, mas isso é uma coisa que eu batalho até hoje, né, de que tem muito escritório de projeto, tá, que ainda projeta piezômetro de casa grande e INA, né, bota lá tubo de PVC de 1,5 polegadas, perfurado, com tela. Cara, eu olho aquilo aí e falei, cara, isso aí é da década de 70, de 80, cara, nós estamos no século XX. Já existem instrumentos prontos, tá, que já vem ranhurado, que ele tem uma junta, né, com O-ring para evitar o vazamento, né? Porque se você instalar um piezômetro e ele ficar enjambrado, né, ou colar, você tem entrada de água ao longo do piezômetro lateral, que vai deturpar o resultado, que vai mudar totalmente, vai virar um INA, vamos chamar assim. Exatamente. Você, assim, desde o básico, entendeu? De você especificar o equipamento que existe no mercado. Quer dizer, hoje existe esses piezômetros de 1 polegada, de 2 polegadas, de 4 polegadas, pré-ranhurado com tampa, com cap de pressão. Saber esses detalhes aí que muitas vezes a gente vai no projeto que o Rodrigo está a falar é muito importante. Tipo, de 1 polegada, 2 polegadas. Algo que acontece muito e que eu já testemunhei, que é o cara que quer automatizar uma série de INAs ou casa grande, e aí ele diz que o tubo dele é de 2 polegadas. Aí o pessoal compra o piezômetro standard e aquilo é 3/4. E aí a gente já deu este exemplo. É muito besta. Mas eu já fiz visitas de obra em que na tabela de quantidades estava tubo de 1 a 2 polegadas e nós fomos lá, não era isso. E aí o cara vai colocar o piezômetro lá, ele tem 19 milímetros, ele não vai entrar. Se eu soubesse, eu tinha trazido a foto para você colocar aí, mas segunda-feira mesmo eu estava ali visitando uma barragem. Aí, ó. E aí, você sabe o que acontece? Você tem a caixa de proteção, aí por dentro ele tem um tubo de 2 polegadas com uma tampa, e por dentro desse tubo de 2 polegadas tem um tubo de meia, ou de 3/4. Então o cara abre a tampa e olha ali, aqui é de 2 polegadas. Mas se ele não tirar a tampa do instrumento para ver o que ele tem lá dentro, ele... Tá certo. Então foi... E vai ter uma surpresa aí. Exatamente, então uma pegadinha. Vai ter surpresa. Não, é isso, essa questão dos detalhes eu acho que é muito importante. Quando a gente bate aqui nos projetistas, eu vou chamar mais projetistas para o podcast, podem ficar tranquilos, não é só bater na cabeça deles, mas é algo que quando nós trabalhamos na área, estamos no campo, nós vemos projetos que é o copy-paste de um projeto para o outro, as especificações muitas vezes são exatamente as mesmas e de projeto para projeto elas não se aplicam, essa questão dos diâmetros, dos detalhes, de como é que funciona, limites de alerta e de atenção que muitas vezes é 10,25.3 tipo, que não faz e essa, eu acho que essa parte da formação em todos os campos, nós estamos a falar aqui de formação desde o pessoal de campo, pessoal que lidera as equipas de campo, engenheiros de campo e também os projetistas, até os próprios fabricantes, não é? Este feedback que você está a falar, eu bato muito na tecla, como trabalho para fabricante, essa questão da formação é algo que eu vejo mais os fabricantes agora a intervirem mais nisso aí, fazerem mais workshops e cursos de formação. Se bem que no Brasil eu acho que a limitação da língua ainda é um problema, por parte disso ainda é, seja em francês, seja em inglês, e parte do pessoal aí fala, mas vamos lá, o Brasil 5% fala inglês, 1% é fluente, portanto estão a falar 220 milhões, então tem muita gente que ainda não fala, está melhorando essa parte, ok, mas obviamente sendo em português vai facilitar muito mais e vai chegar a muito mais gente, e eu acho que esses cursos e essa formação para todo o pessoal que trabalha no setor, eu acho isso muito importante. E isso que nós estamos falando aqui, da questão dos desafios dos projetistas, mas, por exemplo, da experiência que você vê dos projetos, por exemplo, você tem infraestrutura, você tem mineração, você tem hidroelétricas, você tem óleo e gás, o que é que... Depois da realidade paralela que é a mineração, qual é o setor que você acha que é mais movimentado depois da mineração em termos de instrumentação geotécnica? Vamos descartar a realidade paralela. Não, eu acho que tem um lado positivo, tá? Eu acho que você tem um setor que está puxando isso está refletindo nos outros setores. Ótimo. Quer dizer, na área de hidroelétrica já é uma realidade também. Né? Hoje nós estamos envolvidos num projeto aí na área de abastecimento de água, né? Barragens para abastecimento de água, que vai ter também tudo automatizado.
E eu acho que o que está acontecendo hoje? Nós estamos formando, tá? Eu acho que a mineração ela está tendo desculpa voltar por esse... Não, mas ela está tendo um papel fundamental na formação de uma geração de geotécnicos. Ótimo. Porque esses geotécnicos não vão ficar a vida inteira na mineração. Isso. Daqui a pouco ele vai para a rodovia, vai para a ferrovia, vai para a área de infraestrutura, né? E a cultura fica. Entendeu? O conhecimento, a cultura, de entender a importância, né, do tipo de instrumento. Uhum. Né? Então eu digo... questionar, porque é que eu ali tinha acesso àquilo e agora aqui eu não tenho. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, que está na mão do projetista. Tá? Sim. Porque o projetista é o responsável técnico daquela obra. Então, se ele disser que tem que ter, tem que ter tal instrumento. Se não tiver tal instrumento, não tem como você fazer essa escavação atrás do teu prédio aqui, botar uma cortina atirantada, entendeu? Eu acho que o projetista tem que entender o poder que ele tem. Sim. Entendeu? De que, mas o cliente nem a sondagem ele quer fazer, ainda mais vai fazer a instrumentação. Tem que peitar. Não, cara, mas é o teu CREA, cara, é o conhecimento geotécnico. Uhum. Não, isso que o projetista é muito importante. De muitos trabalhos que eu tenho feito, eu chego lá, olho para o projeto e o projeto tem, ou não tem, dependendo, a mineração tem, mas projetos de infraestrutura às vezes tem a questão minimamente alguma instrumentação. Uhum. Porque no projeto geotécnico, lá está escrito na norma que é recomendável fazer. Uhum. Não diz que é obrigatório fazer. E quando é algo recomendável, nós já sabemos como é que funciona. Eu ponho um mini. Se eu colocar aqui um pino e um crack meter, já estou instrumentando. Tá? Portanto, o meu cliente não quer sondagem. E depois tem a coisa. Se o cara já não quer a sondagem, imagina o resto, não é? E depois entramos na discussão de instrumentação é um custo a mais, eu não tiro mais valias disso aí. Uhum. Nós sempre temos isso aí. Portanto, eu acho importante isso que você ter citado, a questão do projetista, porque se tiver especificado no projeto, ele já vai ser orçado com aquilo. Portanto, já vai estar orçado, já vai ter um projeto básico que já está considerando o custo da instrumentação, seja ela manual automatizada. Nós não estamos a fazer lobby aqui de automatização, estamos a fazer o lobby de uma boa instrumentação. Sempre bate na tecla que a instrumentação bem manual, bem feita, ela funciona. Pois é, mas outra coisa, André, isso não é privilégio nosso aqui no Brasil, não. Uhum. Tá? Tanto que eu estou envolvido agora numa obra, tá? É uma obra no Brasil, tá? Mas é uma obra que como se estivesse sendo realizada no exterior, tá? Não posso entrar em muitos detalhes, mas o que veio de lá? Veio um número, tá? Por exemplo, era medição de vibração, falou, olha lá, a vibração na obra não pode ultrapassar esse valor. Né? Não tinha projeto dizendo como é que ele vai medir, onde é que ele vai botar o sensor, onde é que ele... Não tinha nada. Entendeu? E aí ele chegou aqui, né? Lá na 3GEL, né? Essa demanda, nós fomos lá conversar com o cliente, visitar, fizemos a proposta, falei, olha, o mínimo são isso aqui, são pelo menos 4 sensores que você tem que colocar, um para isso, um para aquilo, outro para a situação. Falei, tá ok, vamos fazer isso então. Entendeu? Então, muitas vezes isso não é só no Brasil, não. Tem que haver uma interação. Ainda bem que fala nisso. Na sua experiência aí fora do Brasil, você tem aqui Chile, Argentina, Equador, Moçambique, como é que tem sido essa experiência lá fora? O pessoal lá fora está preparado para isso ou vocês estão a trazer a novidade para esses países também? Chile e Argentina eu acredito que não. Equador eu não conheço. O projeto do Chile e Argentina foi há bastante tempo atrás, né? O Chile foi uma hidrelétrica, foi estudo básico lá, não chegou a ter a parte de instrumentação, mas teve uma situação interessante lá e que acabou não seguindo, né? Tinha lá um piezômetro surgente, né? Onde ia ser ali o eixo da barragem, que eles estavam fazendo o projeto ainda e eles queriam monitorar isso. E a gente tinha uma dificuldade grande, né, de instrumento na época, e eu dei até uma solução para eles, foi o seguinte, olha... Cara, você tem que botar dentro do instrumento, né, fazer uma câmera e bota ali dentro um level logger. Entendeu? Abre ele, bota o level logger lá dentro, fecha e pronto. Aí uma vez por mês, não sei o que, você tira, porque ele era surgente, então você vai monitorar a variação de pressão lá dentro. Né? Acabou que não fizeram lá, né? E o projeto em Moçambique foi a instrumentação de uma estrutura lá, de uma barragem, né, grande. Aí também foi... Botamos tudo lá, piezômetro, inclinômetro, medidor de vazão, né? Tudo automatizado, faltou só a implantação do sistema
de supervisão. Vocês mandaram o vosso pessoal daqui ou tinha pessoal lá? Eles forneceram pessoal lá para serviços mais pesados, vamos chamar assim, mas nós mandamos pessoal daqui, foram 2 pessoas, e era automatizar os instrumentos já existentes, não precisava fazer perfuração nem nada, né? Funcionou bem lá. Mas a vossa experiência, então, que vocês tiveram lá fora, foi mais de consultoria, não teve ali uma interação com os técnicos ali daquele país, nativos? A minha pergunta era mais direcionada assim. Não tivemos muito contato lá, não. Tá. A gente entrou lá, resolveu o problema e foi embora. Voltando aqui um pouco aqui à história da empresa, não é? E os desafios. Ela me falou que também já estamos aqui nos 10, 15 minutos finais, não é? O tempo vai embora. Vou mesmo. O que é que você acha assim, no mercado brasileiro? O que é mais desafiador? E já emendando uma segunda pergunta, o que é mais desafiador e como é que você vê o futuro aqui em termos de tecnologia e o que é que vai ser feito? Acho que agora você me pegou, cara. Eu não sei o que é o mais desafiador. Fala o que lhe vai no coração. Não, porque assim, eu acho que a gente pegou um mercado bem complexo, tá? De instrumentações bem complexas e... não é que não tenha desafio, mas eu acho que talvez o desafio maior seja levar essa cultura da instrumentação, da automação, do pessoal entender a importância disso, fazer a conta, botar a conta no papel mesmo, entendeu? Eu já tive envolvido em alguns projetos onde o cliente achava, nem foi a Trejal depois que ganhou, tá? Mas eu fiz essa conta no papel, era muito mais barato automatizar os instrumentos do que você mandar um cara uma vez a cada 15 dias, depois na época de chuva, uma vez por semana, fazer a leitura em tal lugar. Entendeu? Então acho que é uma questão de cultura mesmo, acho que talvez esse seja o maior desafio, né? Mostrar o ganho que ele pode ter, mas o ganho em todas as áreas. Você tem ganho em qualidade, né, do dado, você tem um ganho em segurança, tá? Porque toda vez que o cara sai de carro, dirige lá 200 km ida, 200 km de volta, você tem que ir no período de chuva, né? Independente da quantidade de chuva que está tendo, você tem que ir lá fazer aquela leitura naquela semana. Sim. Então você tem todo um risco, né, até trabalhista envolvido nisso aí, e que a instrumentação, a automação dessa instrumentação, você consegue aí justificar matematicamente que depois de 3, 5 anos ele se paga. Então, eu até falei isso no episódio. Acho que esse é um desafio. Exatamente, não, essa parte da automação e a parte da sensibilização, mais uma vez, não estamos a fazer lobby, se é automático, se não é, tem que ser bem feito. Mas por exemplo, a questão da automação, eu já falei aqui num episódio anterior, eu tive um caso em que eu fiz essa conta aí, comparação, e eu cheguei, e era um projeto que nós acabamos monitorando ele 10 anos, já era automático. Aí eu fui fazer a conta se eu fosse fazer manual. E aí deu uma diferença absurda de 16 vezes o preço. Assim, há 9, 10 anos. Em termos de informação, era o cara fazer a leitura uma vez por dia ou fazer cada uma hora, porque a automatização nós colocamos da maneira que nós quisermos. Portanto, eu acho que isso realmente quando está no papel e você mostra essa conta, ela é impactante. Porque às vezes no curto prazo ainda o preço do manual e o automático ainda não se cruzaram, mas no médio e longo prazo isso acontece e não está na planilha essa conta. E a pessoa os gestores não estão cientes disso, e é muito importante a sensibilização. Em termos de tecnologias que você trabalha e que você vê que estão sendo aplicadas no mundo, o que é que você acha que é as grandes tendências agora e o que é que você vê que vai aumentar aí no futuro? Como é que você vê aí a instrumentação para a frente? Eu sou... como é que chama? Eu tenho um bias na minha resposta, porque eu sou fã da tecnologia da fibra ótica distribuída, entendeu? Então hoje a gente já conseguiu implantar 5 projetos aqui no Brasil, e eu acho que acho que essa tecnologia realmente... É claro que você tem que ter muito cuidado, né? A tecnologia nova, o equipamento em si de leitura é muito caro, tá? Mas eu acho, realmente esse é o futuro da tecnologia da instrumentação para algumas soluções. Eu acho que ela é
muito interessante. Para longas distâncias, muitos pontos monitorados ao mesmo tempo, altas frequências de aquisição. Realmente pois é, eu acho que estruturas lineares, né, dutos. Pipelines. Na área de estruturas também, entendeu? Você fazer instrumentação de pontes, né? Imagina você fazer uma prova de carga numa ponte onde você tem toda a deformada da ponte ali, da estrutura. Você lembra-se aquele pessoal que a gente encontrou em Londres, que eles estavam expondo, que eles tinham umas barrinhas, não sei se era fibra de vidro, que eles tinham uma fibra ótica. Isso, eles têm lá, qual foi me fugiu o nome da empresa aqui agora, mas essa era a grande limitação da fibra ótica, né? Porque a fibra ótica você só consegue medir tração e compressão, tudo em 1D. Isso. Então eles lançaram uma fibra ótica em 3D. Tá? Então é uma barrinha, né, com 4 fibras óticas, uma fibra ótica em cada canto, onde você consegue medir flexão, tração, compressão. Eu achei isso fascinante. Exatamente. Então, isso ele conseguiu superar esse problema da fibra ótica. Tá? O sensor ainda é bem caro, mas eu acho que tem algumas aplicações, tá, de que ele é bastante interessante. Eu acho que na parte estrutural, de poderem embutir nas armaduras da estrutura, e nós podemos monitorar deformações, já vi algumas provas de carga em universidades, em estacas, que fazem deslizamento de taludes também, que tem que abrir uma vala. Okay. As leituras, eu acho que a fibra ótica, assim, ponto de vista pessoal, que eu também já trabalhei com projetos de fibra ótica, eu acho que a leitura da aquisição ela ainda é muito barruda, grande, mais cara, não é? Eu acho que a partir do momento em que a tecnologia evoluir aí nessa parte das leitoras e tornar algo mais compacto, aí diminuir esse volume e o custo, eu acho que realmente eles vão deslanchar. Porque eu acho que... Não, pois é, nós tivemos a oportunidade de participar de um projeto, e aí ao final desse projeto a gente acabou comprando o equipamento, a gente conseguiu manter esse equipamento na empresa durante 1 ano, tá? E a gente procurou vários parceiros até para fazer testes e vamos fazer um teste aí, vamos instrumentar uma estaca, vamos instrumentar um... Aí ao final desse ano apareceu a oportunidade de eu vender o equipamento, eu acabei vendendo ele novamente, entendeu? Mas a Rusker, por exemplo, ela está trazendo um reforço para solo reforçado, onde já vem uma fibra ótica dentro, ela está trazendo essa tecnologia para o Brasil. Interessante, não sabia. Entendeu? Então, acho que tem uma possibilidade aí da frente da gente de retomar essa questão. Então, essa barra ela já vem instrumentada com uma fibra ótica, que depois eu posso ligar o cabo e eu posso... Exatamente, já vem o reforço com a fibra ótica embutida. Já não tem que fazer aquela coisa do strain gauge externo, em que tem e que aí fazer você só desenrola aquela peça, conecta lá, depois vai fazendo a ligação, né? Tem que ter todo o projeto de ligação e tal, mas isso vai facilitar bastante. Tá? Eu fiquei sabendo que a USP aqui de São Paulo, o pessoal comprou um equipamento de fibra ótica também, então assim, a gente vai ter um equipamento disponível aí para pesquisa, né, para eles, então vai começar a aparecer trabalhos aí nessa área. A gente tem uma engenheira na empresa que está fazendo doutorado nessa área também de fibra ótica. Então acho que é questão de poucos anos isso vai começar a ser uma tecnologia aí. E para além da fibra ótica, o que é que você acha dessas tecnologias aí de radares, INSARs e tudo mais? Acho que também é um negócio que... Eu acho que o INSAR, né, a gente ainda não é uma tecnologia que a gente incorporou ainda na empresa, mas eu vejo muita coisa no INSAR, tá? Principalmente porque você consegue enxergar para trás. Né? Eu acho que na hora que o geotécnico entender isso, que ele, né, eu quero ver uma encosta e tal, a gente está envolvido agora também numa situação aqui, numa barragem, e que eu acho que vai ser bem interessante essa tecnologia para saber o que aconteceu para trás, quando é que começou a movimentação dela, e você ter uma medida distribuída, né, em toda a estrutura. Isso é muito interessante. Essa parte aí que você tocou é muito interessante, que é, até no episódio anterior, e nós estamos aqui a estar fatos projetistas. Normalmente quando você está no projeto, o projetista vai pôr lá os limites. Eu tenho aqui a minha estrutura, eu estou a prever que vai lá deformar 30. E às vezes é uma estrutura existente. Mas aí quem disse que vai deformar 30 já não deformou 10. O INSAR é o único que nos... Exatamente, eu acho que eu acho isso muito interessante. Nós discutimos isso no episódio anterior, sabendo o que aconteceu, onde está acontecendo. Eu acho que o INSAR realmente é muito importante, muito interessante nessa... Não, sem dúvida. Eu acho que o pessoal do projetista entender isso aí. É porque é muito novo ainda, tem muita informação. Geralmente o engenheiro
civil, né? Não tem muito familiaridade com essa tecnologia aí de imagem de satélite, tratamento, né? Mas espaço, mas eu acho que é uma tecnologia bem robusta, tá? E que bem aplicada ela vai resolver, vai ajudar a enxergar determinadas coisas que você não conseguiria. Não tem outra ferramenta para enxergar, entendeu? Só essa. Então ela é imbatível nisso aí. E vocês têm alguma experiência com drones ou alguma coisa do gênero? Que eu também tenho visto pessoal fazendo, como é que chama? Fotogrametria com utilização de drones para fazer levantamentos topográficos ou até utilizar uma espécie de INSAR, radares SAR mais localizados, mas eu fui lá fora, não tenho, acho que aqui... Não, nossa experiência aqui com drone é mais realmente só para você filmar a estrutura, ajudar na inspeção, né? Não, a gente não avançou muito além disso. Não. Eu vi, foi um curso de instrumentação que tem em Berkeley, que acontece todos os anos, caro para cacete. Caro pra caramba, bicho. Eu fui porque então, é o patrocínio da empresa. Quando eu olhei, eu até me senti mal a pedir o patrocínio para a empresa, mas eles pagavam, está tudo bem. E eles tinham uma parte muito de radares terrestres, UAVs, que é os UAVs, que é os drones e outros veículos aéreos não tripulados. E os caras fazem aqueles negócios com fotogrametria e eu assim, calma, parece realmente era uma coisa diferente, não é? Portanto, por isso é que eu perguntei, que eu nunca vi aqui no Brasil, também não é tão comum assim, mas eu já vi essa discussão. Quanto tempo temos, Ale? Já estamos... Ixi, já tem uma hora? Aí já está... Passou voando. Rodrigo, vamos aqui finalizar, não é? Senão a gente vamos para a segunda hora e tem que renegociar o contrato. Essa uma vez, sempre eu estou aqui falando. Então, vamos, para encerrar, para as considerações finais, aqui a pergunta clássica para quem tem uma experiência de muitos anos aqui na instrumentação. Se você estivesse lá no início, qual seria o seu conselho para o Rodrigo lá no início, hoje? O que você falaria para o Rodrigo? Seria o conselho assim para mim, para todos os alunos aí que estão... né, que estão se formando, que estão entrando no mestrado, no doutorado e tal. Primeiro estudar o inglês. Tá? Eu acho que desde cedo, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande do inglês por conta de que você viaja aí 48 horas, passa norte, sul, leste, oeste, só fala português, né? Mas hoje você já tem mais facilidade, então acho que a pessoa já desde cedo já se envolver com o inglês. Tá? Eu acho que isso é básico para qualquer... eu acho que nós tivemos uma geração de alunos que passaram no Ciências Sem Fronteiras, tá? E que eles iam para fora estudar e voltaram. Acho que foi uma geração que o Brasil formou, tá? Que é realmente diferenciada. Tá? Muitos deles estão ou lá fora ou em empresas aqui no Brasil em posição de destaque, tá? Pela experiência que eles tiveram lá fora. Né? Agora, do ponto de vista técnico, né, eu até tenho aqui uma brincadeira. Hoje, esse monitoramento de vibração é mandatório em tudo, tá? E na mineração, na estrutura, em qualquer coisa. E na época, lá no mestrado, todo mundo fugia da cadeira de dinâmica dos solos. Né? Já as cadeiras no mestrado, no doutorado, já são cadeiras bem... difíceis. Já foste a dinâmica de estruturas, imagina a dinâmica dos solos. Então, se eu fosse dar um conselho assim, cara, não fujam. Corram, abracem, passem lá com 5,999. Mas hoje, monitoramento de dinâmica, monitoramento de vibração é fundamental. Tá? Entender a técnica, entender aquilo ali. Eu acho que você vai ser um profissional diferenciado no mercado se você entender isso aí. Mais completo e diferenciado. Eu também acho que eu concordo com isso. Eu acho que essa parte da análise dinâmica de estruturas... Tanto que hoje no Brasil, quem tem dominado isso são os peruanos, né? Tem os italianos, é o pessoal que já tem isso já desde cedo, na base. Então, não fujam. Se vocês quiserem ser um profissional diferenciado no mercado, agarre com todas as forças. E fica o conselho, vamos, fica o conselho. E eu concordo plenamente. Eu acho que a questão da barreira linguística, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que é muito importante. Eu falo por mim. Por muita capacidade técnica que eu tivesse, se eu não conseguisse falar inglês, eu não chegaria onde eu chego. Eu não trabalharia para quem eu trabalho. Não trabalhei lá para fora. Portanto, o diferencial é que o pessoal diz, não, olha, eu tenho a capacidade técnica, que muita gente tem, só que às vezes eu já vi caras que têm uma ótima capacidade técnica e não fala
o inglês, o francês, o alemão, sei lá, outra língua, e às vezes a barreira linguística é por causa disso. Portanto, vocês podem fazer esse melhoramento na linguagem, sim, e essa questão das novas tecnologias, e depois também tem essa questão dessas novas tendências de monitoramento. É bom estar a par disso, porque vocês já vão entrar no mercado um passo à frente. E acreditem, não tem tantos especialistas, tem muita gente a trabalhar com instrumentação, mas especialistas assim a um alto nível, a nível internacional, não são tantos assim. Se vocês conseguirem especializar nisso, a vossa carreira pode... Tem uma outra coisa também, é que hoje em dia tudo que sai de novidade, sai tudo em inglês, cara. Entendeu? Então, acabou de lançar um livro agora de instrumentação. O cara vai pegar e vai entender o que está ali. Exatamente. Entendeu? Então, a informação técnica hoje de up-to-date está tudo em inglês. Então, esse livro de instrumentação que você está a falar, eu já encomendei. Já encomendou. O novo Red Book. Que um dos autores é meu conhecido e amigo. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pá, foi muito legal, cara. Teríamos muito mais coisas para falar. Certamente vamos ter uma segunda temporada, não é? Não, cara, perfeito, acho que... vai certamente surgir outras oportunidades aqui dentro do canal, porque não só o podcast, mas eu também quero divulgar mais projetos que as pessoas possam falar, sejam webinars, sejam outro tipo de formatos que está sendo pensado aqui. Agradeço imenso o facto de ter passado aqui por São Paulo e ter visitado aqui os Estúdios Rocha, que não é brincadeira, é geotecnia nos Estúdios Rocha, não é brincadeira. Agradeço imenso aí por ter vindo mais uma vez. Não, perfeito. Alguma mensagem para os seus alunos, para o pessoal aí, se quiser falar? Então, agradecer, acho que parabenizar aí ao André, tá, pela iniciativa, tá? Vou fazer uma sugestão aqui, você tem que agora chamar uma ou mais pessoas para entrevistar você. Você tem que contar a sua história. Agora, né? Vamos inverter o papel aqui. Sabe qual é o problema? Não, eu acho importante, é legal. Sabe qual é você tem que ser o próximo entrevistado. Sabe qual é a coisa engraçada? Você não é a primeira pessoa que me fala isso. Isso aí a gente vai pensar num formato para fazer essa parte aí, porque e olha que eu tenho histórias e eu falo bastante. Enfim, pessoal, vamos terminar por aqui. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Já sabem como é que é, apertem o sininho, sigam o canal, não nos sigam só no LinkedIn, por favor, sigam-nos também aqui no YouTube. Agradeço imenso a vossa audiência. Em termos de e-mail, imonitgeotech@gmail.com. Muito obrigado, até à próxima, valeu.